Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula aqui nossa do YouTube, a última deste ano de 2020, mas em 2021 continuaremos e com muitas novidades, com muitos temas, muito conteúdo de valor para vocês. Pois vamos continuar aqui. Para quem está chegando agora, para quem está conhecendo agora nosso canal, este é um canal em que eu, professora Fabiana Tomé, ajudo os advogados a se tornarem tributaristas, aprendendo direito tributário na prática. E a aula de hoje é sobre retrospectiva tributária. Vamos fazer uma retrospectiva dos 5 principais julgados que eu selecionei do STF que realizaram-se neste ano de 2020. Vamos lá? Não deixe de deixar aqui o seu like, a sua curtida nesta aula. Se você está chegando agora também, de se inscrever no canal, ativar ali o sininho, a notificação para ser lembrado. E aqui na descrição do vídeo tem também o link para o meu canal no Telegram, onde eu compartilho muitas notícias, comentários e a cada aula semanal aqui do YouTube também o roteirinho com as referências legislativas, com as referências jurisprudenciais que foram mencionadas. Vamos lá então para esta nossa retrospectiva tributária. Primeiro, convém lembrar que o STF agora no ano de 2020 julgou muito assunto tributário mesmo. Foi aquela avalanche de julgamentos, principalmente nos plenários virtuais, o que levou a uma série de críticas em relação à forma como esses julgados foram feitos, né? Essa chuva, essa avalanche de decisões tão impactantes para os contribuintes, tão impactantes para as empresas e que foram feitas de um modo, às vezes até precipitado em relação a alguns temas, sem proporcionar ali as sustentações orais, aquelas discussões, a própria discussão presencial, né, dos ministros, tudo feito no plenário virtual, fica muito prejudicado esse debate, essa efetiva discussão das matérias. Mas nessa enxurrada, nessa avalanche de julgamentos feitos pelo STF, alguns chamam a atenção. E eu selecionei 5 deles para nós conversarmos aqui hoje na nossa retrospectiva tributária. São 5 julgados que eu escolhi pelo seu impacto. Seja pelo impacto do fundamento dessa decisão, seja pelo impacto na situação dos contribuintes, seja pelas mudanças que eles causam nas nossas relações entre fisco e contribuinte. Então, são aqui os top 5 julgados do STF. Vamos começar aqui com o número 5. Número 5 é o tema 325 de repercussão geral, em que a tese firmada, vejam só, segundo essa tese, as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, com fundamento na Lei 8.029 de 90, foram recepcionados pela Emenda Constitucional de 2001. Vamos entender um pouquinho o que significa esse julgado? Vamos entender um pouquinho o porquê dessa controvérsia e também o porquê de eu ter selecionado este tema como um dos mais impactantes de 2020. Então, para começar, primeiro nós precisamos distinguir, dentre as contribuições, existem várias modalidades, né? Existem aquelas que são previstas no artigo 149 da Constituição, que são contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E aquelas que estão lá no 195 da Constituição, que são um tipo de contribuição social também, mas elas são muito específicas, são para a Seguridade Social. Então, por exemplo, as contribuições previdenciárias. Então, quando o assunto são contribuições previdenciárias, né, arrecadadas pela Receita Federal e destinadas ao INSS,
para o custeio da Previdência Social, elas não são objeto aqui da nossa discussão, porque elas estão previstas lá no artigo 195 da Constituição. Tem escrito lá expressamente que a base de cálculo dessas contribuições é a folha de pagamentos, é a folha de salários. Mas o que acontece é que algumas contribuições, outras, que não previdenciárias, que são chamadas de contribuições para terceiros. Por quê? Porque são arrecadadas pela Receita Federal e destinadas a entidades diversas, como o SEBRAE, né, das pequenas e microempresas, a PEX, que diz respeito às exportadoras, a BDI, né, que é de desenvolvimento industrial. Então, essas contribuições, elas são chamadas contribuições de terceiros. Além delas, porque não são só essas, já começa aí a relevância desse julgado no impacto do cenário nacional. Embora na prática ali a delimitação do seu objeto fosse SEBRAE, a PEX e a BDI, temos várias outras contribuições que não são previdenciárias e também incidem sobre folha de salários. Todas as contribuições do Sistema S, contribuição para o INCRA, salário educação, que é para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Né? Então, a decisão aqui já se assume como relevante, já se assume como impactante, porque ela não se limita, né? Embora o objeto dela seja apenas essas mencionadas, o fundamento dela serve para quaisquer outras dessas contribuições de terceiros. E o que acontece é que essas contribuições, vejam que datam, como as mencionadas aqui, da década de 90, outras até antes disso, a Constituição, diferentemente do que faz com as contribuições para a Seguridade Social, lá no 195, que dizem especificamente qual é a base de cálculo, em relação às outras contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, lá do 149, não tem indicado qual é o fator gerador. Não tem indicado qual é a base de cálculo. Inclusive, isso é uma crítica que eu venho fazendo há muito tempo, que a União vem usando indiscriminadamente essas contribuições, como se realmente tivesse recebido um cheque em branco, né? É só falar que eu vou aplicar em alguma finalidade, que eu vou aplicar em alguma função social e pronto, eu crio a contribuição que eu quiser. No entanto, a Emenda Constitucional número 33 de 2001 trouxe uma série de alterações na Constituição. Dentre elas, lá no artigo 149, acrescentou o parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A, e delimitou hipóteses de incidência, fatos geradores para essas contribuições, mencionando ali, por exemplo, que elas teriam por objeto a incidência sobre o faturamento, a receita, o valor aduaneiro, mas em nenhum momento se mencionou a possibilidade de tributar o quê? A folha de salários. E aí é em razão disso que o contribuinte falou, mas espera aí, então se não está previsto, eu tenho uma indicação de que essas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas lá no 149 podem incidir sobre essas bases de cálculo aqui, o que não tiver relacionado não pode. E tem um precedente muito importante nesse sentido, sim, porque o PIS e COFINS importação, quando foi criado, a lei ordinária estabeleceu que ele ia incidir sobre o valor aduaneiro, que é o valor efetivo ali da importação, e sobre uma série de outros elementos, como o ICMS, ISS, sobre o próprio valor de PIS e COFINS, uma bagunça. E o STF, naquela ocasião, falou assim que isso era inconstitucional. E utilizou como um dos argumentos a referência exatamente que a emenda 33 de 2001, nessa redação dada ali pelo parágrafo 2º do 149, tinha estipulado que
as referências de base de cálculo tinham que ser aquela. Mais um motivo para nós falarmos assim, opa, então isso significa que esse rol de bases de cálculo aqui previstas não é meramente exemplificativo, ele é taxativo. Se assim é, as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico que incidam sobre coisas outras, como é o caso da folha de salários, são inconstitucionais. Lembrando sempre, a gente não está falando de contribuição previdenciária, tá? Previdenciária é outra história. Então, a gente estaria falando aqui dessas contribuições para o Sistema S, para o SEBRAE, Apex, ABDI, INCRA, Salário Educação e tantas outras contribuições que são cobradas de entidades específicas aqui e acolá. E aí, muitas empresas, então, ingressaram com ações judiciais pleiteando que se julgasse a inconstitucionalidade dessas exigências. Qual não foi a sua surpresa quando o STF falou, não. Né? Então, a gente não pode nunca esperar que o STF seja coerente entre as fundamentações de uma decisão e outras aqui. Né? Se ele já num determinado momento, para julgar inconstitucional PIS e COFINS sobre uma série de valores que não o valor aduaneiro, disse que aquela previsão ali era uma previsão de referência, nesse caso específico aqui, ele reverteu totalmente a situação e prevaleceu o entendimento de que este rol não é um rol taxativo, de que ele é um rol exemplificativo. Claro que também foram utilizados nesse julgamento argumentos de índole econômica, né? Indevidamente, pelo menos segundo a minha apreciação, porque foi mencionado que se julgasse inconstitucional, isso inviabilizaria a própria existência daquelas entidades, né? Do SEBRAE, do Sistema S, INCRA e assim por diante. Né? Então, com isso, foi julgada constitucional a incidência dessas contribuições sobre a folha de salários, entendendo que a referência lá do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, seria de caráter meramente exemplificativo. Isso trouxe, inclusive, um outro impacto, por isso que até mais um motivo pelo qual esse julgado está aqui no nosso rol. Qual é esse outro impacto? Uma nova oportunidade de atuação na esfera tributária. Se antes os contribuintes estavam apostando todas as suas fichas nesse julgamento de inconstitucionalidade, e essa tese foi por água abaixo, sobrou uma outra tese. Uma tese que diz respeito a aspectos de legalidade e que, portanto, provavelmente sua análise vai se encerrar no STJ. Qual é essa tese? De que o limite das contribuições de terceiro, o limite da base de cálculo das contribuições de terceiros seria de 20 salários mínimos. Porque uma determinada legislação da década de 80 haveria estipulado esse limite e ele não foi revogado por legislações posteriores. Temos, inclusive, julgado do STJ nesse sentido. Então, isso foi, inclusive, divulgado, isso foi noticiado nos jornais, de que, com aquela perda da discussão sobre a inconstitucionalidade, as empresas migraram para essa outra tese, que é a limitação de 20 salários mínimos para a base de cálculo dessas contribuições. E se você quer entender um pouquinho mais sobre essa tese, tem uma aula aqui no canal do YouTube exclusivamente sobre ela, né? Hoje é uma retrospectiva tributária, a gente não vai entrar nessa tese propriamente, mas fica aí o alerta a esse grande impacto. Muitas empresas não ingressaram, até desconhecem e não ingressaram com essa medida que pode reduzir drasticamente a sua carga tributária. Então, dá uma conferidinha aqui no canal, na aula Limite da Base de Cálculo das Contribuições de Terceiros a 20 salários mínimos. Por esse motivo, seja pelo impacto causado, seja pelo precedente ali firmado no STF, seja pelo direcionamento que ele acaba dando aí em relação a outras teses
e podem ser utilizadas pelo contribuinte, é que esse foi um dos 5 mais relevantes julgados do STF em 2020, ao meu ver. E o próximo julgado, um outro julgado que foi muito importante, é esse aqui, olha, que diz respeito à imunidade do ITBI, em que o STF entendeu que essa imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Vamos entender bem o que significa essa discussão, o que significa esse julgado? Pois bem, o ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso. Então, se nós fazemos um ato oneroso, que é uma compra e venda, por exemplo, né, sobre esse ato vai incidir ITBI. Porém, a Constituição, lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, traz uma imunidade tributária, traz uma previsão constitucional de que quando esses bens imóveis forem utilizados para integralização do capital de uma pessoa jurídica, sobre eles não vai incidir o ITBI, exceto, claro, se for uma pessoa jurídica que tenha por atividade preponderantemente imobiliária. O que é atividade preponderantemente imobiliária? Que faça venda, locações de imóveis, por exemplo. Tá? Então, quando nós estivermos falando de integralização de bens imóveis em uma pessoa jurídica, e até dando mais uma explicação aqui sobre essa imunidade, também quando nós estivermos falando de transferência de imóveis em razão de fusão, incorporação ou cisão das pessoas jurídicas, estão abrangidas pela imunidade. A ideia é de que o Constituinte ele quis estimular a atividade econômica no nosso país. Ele quis estimular a atividade empresarial. Então, seria muito oneroso se eu, por exemplo, ao resolver constituir uma empresa e ao pegar uma parte do meu patrimônio, no caso imóveis que pertencem a mim, e colocar no patrimônio dessa empresa, eu tivesse um ônus tributário sobre isso, né, o ITBI. Então falou assim, não, vamos facilitar isso daí para estimular a constituição das empresas. E aí deu essa imunidade tributária. Só que aqui nesse caso concreto, e é muito bom, é muito necessário, na verdade, quando a gente examina um julgado do STF, a gente lê não só a ementa, mas lê o voto, entender a íntegra desse julgado. E nesse julgado aqui, especificamente, isso inclusive é muito importante. Por quê? Porque já nos leva até a visualizar o que teria levado o STF a chegar a essa conclusão. Né? Não se trata, portanto, de um afastamento total da imunidade tributária. Mas aqui nesse caso concreto, o que aconteceu? O que aconteceu é que o contribuinte, ele resolveu constituir uma pessoa jurídica e integralizar no capital social dessa pessoa jurídica R$24 mil. Tá? Esse era o capital social da pessoa jurídica. Só que os imóveis que ele queria passar para essa pessoa jurídica superavam R$800 mil. E iria o restante, né, os que não fossem o 24 mil de integralização, ficar em reserva de capital. E aí o município negou a imunidade em relação a esses mais de 700 mil que excederam a integralização do capital social, entendendo que a imunidade seria apenas para a transferência do bem para integralizar esse capital. Ou seja, aquilo que o sócio pega de seu patrimônio, confere para ser o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, e em retribuição, né, em contraprestação, recebe cotas dessa empresa, dessa sociedade. Então, a participação societária que ele tem, ele integraliza, no caso, mediante imóveis. Então, o entendimento do STF em relação a esse panorama foi em concordar com o município e entender que o valor que é integralizado no capital social, este está abrangido pela imunidade. O excedente, não.
Então, é muito importante ter conhecimento desse julgado para, na hora de fazer um planejamento tributário ou auxiliar, lhe assessorar numa consultoria em termos de reestruturação societária, ter ciente esses fatores e efetuar efetivamente uma análise e até as adequações necessárias para que seja abrangida pela imunidade. Então, se eu vou integralizar um imóvel de R$800 mil no capital social, ele tem que ser, para estar abrangido pela imunidade, integralizado como capital social. Então, seria preciso o quê? Aumentar o capital social daquela empresa para que esses imóveis fossem assim integralizados, tá? Então, é um julgado que é paradigmático, é muito importante porque não havia nada de semelhante manifestado pelo STF a respeito dessa matéria e que precisa ser conhecido pelos tributaristas, dado o seu impacto, principalmente nas estruturações societárias e nos planejamentos tributários. Tá? E vamos para o nosso top 3 aqui. Olha só, agora é um julgado de ICMS, nos termos do qual o STF entendeu que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizado em estado distinto, porque não há transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia, né? Ou seja, o ICMS previsto lá na Constituição é um imposto relativo às operações de circulação de mercadorias. E aí já teve muita discussão na doutrina, na jurisprudência, sobre a abrangência disso daí. Né? O que é a circulação de mercadorias? Será que se eu pegar uma mercadoria do meu estabelecimento e remeter para uma exposição, isso é circulação de mercadorias? Será que se eu pegar uma mercadoria do meu estabelecimento e for furtada, isso é circulação de mercadorias? Ou remeter entre matriz e filial, isso é circulação de mercadorias? Até mesmo porque a Lei Complementar 87 de 96, que é a chamada Lei Candir, anote aí, Lei Complementar 87 de 96, ela regula o ICMS como uma norma geral de direito tributário em caráter nacional. E lá no seu artigo 12, ela estabelece que o fato gerador, o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS é quando ocorre a saída da mercadoria do estabelecimento, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Opa, mas o que é essa circulação? Será que quando eu pego então essa mercadoria da matriz e encaminho para a filial, eu estaria diante de uma circulação de mercadorias? A resposta do judiciário, consolidada já há bastante tempo, é de que não. Que o direito tributário, ele não tributa as coisas pura e simplesmente. Não é porque eu tenho um determinado elemento no meu estabelecimento que é mercadoria e que ele vai ser tributado. O que o direito tributário exige, toma como fato gerador, são negócios jurídicos, são operações jurídicas. Então, é preciso que haja o quê? A transferência da titularidade, né? Em que eu faça a venda da mercadoria para um outro sujeito, que é o ato de mercancia efetivamente, para que a gente tenha o fato gerador do ICMS. Logo, se eu pego uma mercadoria que está na minha matriz e remeto para minha filial ou vice-versa, eu não estou fazendo um negócio jurídico comigo mesma. Isso não existe. Não estou recebendo valores, não estou vendendo valores. Eu era proprietária e continuo proprietária dessas mercadorias. Então, sobre isso, não incide o ICMS. E esse entendimento já estava consolidado no judiciário, tranquilo a respeito disso. Só que, considerando que o nosso país tem vários estados e o ICMS é um imposto estadual, o que acontece? Se a mercadoria está num estabelecimento do estado A, por exemplo, o estado de São Paulo, e São Paulo vende a mercadoria, quem fica com o ICMS? São Paulo. Mas
Se essa mercadoria é remetida para um estabelecimento no estado do Ceará, e aí o estabelecimento do Ceará vende a mercadoria, de quem é o ICMS? De Ceará, porque foi ele, no seu território estadual, que fez a venda da mercadoria. Então, em situações como essa, os estados, tá, em geral, adotam ou vêm adotando uma postura que é o seguinte: tudo bem, remessa de mercadoria entre estabelecimentos dentro do meu próprio estado, tudo bem, não é transfere em titularidade, não vou cobrar ICMS. Mas você vai remeter mercadoria que está num estabelecimento aqui de um estado A, São Paulo, para outro estado, como o Ceará, opa, então você tem que me recolher o ICMS. Por quê? Pela distribuição da carga tributária, porque senão eu fico aqui a ver navios. Né? Quem vai vender a mercadoria lá no Ceará, só ele que vai ficar com ICMS, mas a mercadoria saiu daqui. Então eu quero uma parte desse valor também. Então, reiteradamente, as legislações estaduais e em nome desse pacto federativo, em nome dessa distribuição da carga tributária, da sua distribuição da arrecadação desses valores, vem exigindo que quando é uma operação interestadual, né, entre estados, se recolhe o ICMS, ainda que entre estabelecimentos do mesmo titular. E é aí que vem o impacto positivo dessa decisão, né? Até agora as duas decisões que nós referimos são de impactos negativos para o contribuinte. Agora, finalmente, uma decisão de impacto positivo, para reconhecer que, seja dentro do mesmo território estadual, seja em outro território estadual, de um território para outro, se não há mercancia, se não há transferência da titularidade, não há que se falar em operação jurídica de circulação de mercadorias. Não há que se falar, portanto, na cobrança, na exigência do ICMS. E é com isso que a gente ficou com o nosso top 3. Vamos para os 2 últimos julgados que eu selecionei aqui pela sua relevância da matéria. Vamos para esses 2 julgados? Pois bem, olhe só, nós temos aqui o número 2 que eu seleciono, que é a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, em que o STF decidiu ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre o salário maternidade. E por que foi o fundamento dessa decisão? Foram utilizados, na verdade, dentre os fundamentos, 2 foram os principais. Um deles, de caráter eminentemente jurídico, constitucional, baseado lá no artigo 195 da Constituição. Ora, o artigo 195 da Constituição prevê que as contribuições, a União pode exigir contribuições, no caso as previdenciárias, incidentes sobre a folha de salário e demais remunerações do trabalho. Quando a gestante, né, que recém deu à luz, está em licença maternidade, ela não está trabalhando. Logo, os valores que ela recebe a título de salário maternidade, que inclusive é um benefício, né, um benefício previdenciário garantido pela lei, garantido pela Constituição, que este benefício, ele não é retribuição do trabalho, porque ela não está trabalhando. Logo, não preenche os requisitos do artigo 195 da Constituição. Para além disso, como o STF também se utiliza muitas vezes de argumentos outros, né? Além desses de caráter efetivamente da delimitação da competência, mas consequencialistas mesmo, né? Um outro utilizado foi baseado no estímulo e abertura do mercado de trabalho para a mulher, né? Então, se o empregador, quando tem empregados do gênero feminino
e que dão à luz e que ficam em licença maternidade, ele já tem um certo dispêndio, vamos dizer assim, porque ele vai ficar com um trabalhador, um funcionário a menos e vai ter que realocar outros funcionários para aquela posição. Agora, imaginem o ônus ainda maior e, portanto, desestímulo à contratação da mão de obra feminina se, além disso, sobre esse valor do benefício, que é o salário e maternidade, o empregador ainda tiver que recolher contribuições previdenciárias. Então, com base nisso, foi julgado inconstitucional. Inconstitucional, e aí vem alguns outros detalhes, inconstitucional em repercussão geral. E mais ainda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já até emitiu um parecer determinando que os procuradores da Fazenda Nacional não contestem e não recorram quanto a essa matéria. Então, é um elemento muito importante de orientação para as empresas de como elas devem proceder daqui para frente, ou seja, já é uma contribuição previdenciária que não deve ser recolhida sobre valores pagos a título de salário e maternidade. E mais ainda, oportunidade para se fazer a revisão das folhas de pagamento. A revisão para verificar se a empresa não pagou indevidamente contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, porque é uma decisão que não teve seus efeitos modulados, o valor, os seus efeitos se aplicam inclusive ao passado. E mais um detalhe importante ainda, considerando que é um assunto já julgado em última instância, em repercussão geral, pacífico no STF, tendo inclusive a própria Procuradoria da Fazenda editado parecer que dispensa os procuradores sequer de contestar essa temática, então a recuperação dos créditos de contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade pode ser feito inclusive na esfera administrativa, dado o âmbito pacífico já dessa situação. Agora ressalva. Por isso que são os nossos top impactos aqui das retrospectivas tributárias. Ressalva que a Receita Federal, assim como a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem feito uma interpretação literal dessa decisão do STF. O que significa isso? Ora, quando a funcionária recebe a licença maternidade, sobre esses valores vinham sendo exigidos contribuições previdenciárias patronais, né, devidas ali pelo empregador, e que foi julgado inconstitucional. Porém, sobre o valor que ela recebe, também vem sendo exigido a contribuição dela como segurada, né, como empregada em relação a esses valores. E aí, tanto a Receita Federal como a Procuradoria da Fazenda Nacional vem falando assim, não. O STF deu uma decisão que diz que é indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal. Porém, não falou nada quanto à contribuição devida pelo empregado. Logo, Receita Federal exige esse recolhimento. Neste caso, portanto, havendo a situação de uma empregada que acabou tendo recolhendo valores de contribuição previdenciária sobre seu salário e maternidade, cabe o ingresso de medida judicial para recuperar esses valores. Assim como, se ela vai ingressar em licença maternidade, provavelmente ela vai sofrer essa tributação, que é um ato coator. Então, cabe também mandado de segurança, medida judicial aí em caráter preventivo, né? Se ela ainda vai tirar a licença maternidade, para impedir essa exigência indevida. Então, é um reconhecimento aí muito importante no cenário nacional, não só pelo impacto econômico dos empregadores, que, nesse caso, tem uma redução de sua carga tributária por não estarem mais obrigados a recolher contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade, como um impacto muito importante no âmbito da igualdade de gênero, né, procurando-se com isso ampliar ou estimular a contratação da mão de obra
feminina no mercado de trabalho. E aí, por fim, vamos para o nosso julgado, que foi, ao meu ver, o principal julgado de 2020. Principal julgado, por quê? Porque significou uma reviravolta da jurisprudência até então consolidada. E com essa reviravolta da jurisprudência, teve e terá impactos gigantescos em relação aos contribuintes que vinham deixando de recolher esses valores. É um julgado contrário ao contribuinte, com grande impacto em relação a eles e que vai demandar a nossa atuação como tributaristas para a defesa dos direitos desses contribuintes. Eu estou falando aqui da decisão do STF, que julgou ser constitucional legítima a incidência de contribuição social sobre o valor a ser satisfeito a título de terço constitucional de férias. Então, só para situar um pouquinho aqui esse contexto em relação a vocês, olha só, nós tínhamos decisão do STJ pacificada e recurso repetitivo de controvérsia, ou seja, aquela que julga em caráter geral, como se fosse uma repercussão geral, porém no âmbito do STJ. E ele havia entendido e pacificado o entendimento de que o terço constitucional de férias não é uma remuneração do trabalho, né? Eu trabalho, eu recebo o meu salário, porém a Constituição, como esse benefício constitucional, como uma garantia constitucional, atribui o dever de se pagar um valor extra. Mas esse valor extra não seria, portanto, remuneratório de um trabalho, mas sim um dever imposto legalmente, melhor dizendo, constitucionalmente. Então, segundo o STJ, por não ser remuneração do trabalho, não estaria sujeito à contribuição previdenciária. Mais ainda, o próprio STF já tinha examinado uma situação parecida, porém, examinando a situação de servidor público. Então, uma determinada servidora pública que foi discutir como um precedente, como um leading case, a cobrança de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. E o STF, naquela ocasião, tinha dito que o terço de férias não tem caráter remuneratório. Então, o que se esperava diante desse cenário era que o STF mantivesse uma decisão semelhante, que o STF mantivesse uma decisão no mesmo sentido. No entanto, para surpresa geral da nação, isso não aconteceu. Então, já vem o primeiro ponto impactante, um verdadeiro revertério na jurisprudência, que até então estava se pautando tanto pelo repetitivo do STJ, como por essa decisão isolada do STF, de que o terço de férias, não tendo caráter remuneratório, não se sujeitaria à contribuição previdenciária. E aí vem uma situação ainda pior, mais complexa de tudo isso, é que muitas empresas não ingressaram com medida judicial. Né? Aquelas que ingressaram com medida judicial e que estejam amparadas por ela estão numa situação melhor. Né? Mas as que não ingressaram em ação judicial simplesmente se pautaram e falaram assim, olha, o STJ já tem uma decisão aqui em repetitivo de controvérsia, de que eu não preciso recolher, então eu já vou parar de recolher agora mesmo. E mais ainda, já vou começar a aproveitar, retificando aqui a minha escrita fiscal e aproveitar administrativamente os valores aí dos últimos 5 anos, vou aproveitar esses valores já. No entanto, sem respaldo em decisão judicial, o que vai acontecer diante dessa circunstância? Um risco elevadíssimo de autuação fiscal. Então, é uma contingência, um passivo fiscal muito grande para essas empresas, aliada ainda à exigência de multa, né? Quem tem liminar vai precisar o quê? Pagar os valores, porém sem multa, pelo fato de que, com a liminar, você suspende a exigibilidade do crédito tributário. Quem tem decisão transitada julgada está em melhor situação ainda, que espere a União ingressar com uma rescisória em relação a isso. Agora, aqueles
que tomaram a medida mais arrojada de querer aproveitar créditos, deixar de recolher sem medida judicial, esses é que estão numa situação complicada. Por isso, é que eu sempre recomendo nas minhas aulas, sempre recomendo para os meus alunos que eles observem a situação que envolve o contexto. E se não tiver uma decisão realmente imutável e irreformável do STF a respeito do assunto, tomem a postura mais conservadora, ainda que mais demorada, de ingressar com medida judicial para ver reconhecido o direito do contribuinte. Isso resguarda a empresa tanto de situações como essa, né, de reviravoltas na jurisprudência, como essa que nós estamos aqui conversando, como resguarda também de uma eventual modulação dos efeitos, né? Vide a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, né? As empresas precisam ingressar com ação judicial para discutir esse assunto. Por quê? Porque lá na frente, se o STF modular os efeitos, quem não ingressou com ação judicial vai ficar de fora, pode ficar de fora desse aproveitamento de créditos, né? Então, o ingressar com medida judicial, quando o assunto não está definitivamente pacificado, é necessário. E essa questão do terço de férias serve como um alerta importante para isso. E aí, cabe a nós, tributaristas, nos prepararmos, né? É claro que, nesse julgamento, o mérito já está definido, já está consolidado, mas vai se buscar ainda, mediante embargo de declaração, alguma modulação de efeitos, já que o entendimento até então era exatamente num sentido oposto, né? Caso o STF não module efeitos, ou se nesse período há o risco da empresa sofrer o quê? Sofrer autuação fiscal. Então, nós precisamos estar na ponta da língua os argumentos para a defesa. Na ponta da língua, ou melhor, na ponta da escrita, né? Na ponta dos dedos ali para fazermos a nossa defesa do contribuinte. Alegando o quê? Dentre outros pontos, a alteração de critério jurídico. Artigo 146 do Código Tributário Nacional prevê que, na hipótese de alterar o critério jurídico, ou seja, tinha um entendimento A, e eu vinha adotando, pautando meus hábitos, meus recolhimentos de tributo com base nesse entendimento A, de repente há uma mudança de critério para um lado oposto, que passa a ser mais gravoso, essa exigência só deve valer para os fatos geradores futuros. Então, um pleito pela aplicação do 146 do CTN, aliado também à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né, que traz também dispositivos voltados nesse sentido, quando você tem uma revisão judicial, quando você tem uma revisão administrativa que alteram com o entendimento já consolidado, há necessário de um regime de transição para que se resguarde aquela segurança jurídica. Então, são pontos de alerta em relação aos quais nós precisamos ficar atentos para o que está por vir. E é com isso que a gente encerra esta aula de hoje, né? Sobre a retrospectiva de 5 principais julgados, ou pelo menos aqueles que eu reputo principais pelos seus impactos quanto ao passado e com suas repercussões para o futuro na vida dos contribuintes, para que nós fiquemos com eles em mente, fiquemos alertas a esses aspectos e saibamos como lidar no dia a dia em 2021 com situações como essa. E nesta última aula do ano, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês pela presença constante, pela participação constante, pelo carinho que vocês têm despendido a mim e que eu retribuo também com muita paixão, com muita energia, com muita alegria. E, inclusive, por falar em retribuição, quem quiser tirar o print aqui da professora, tirar o print aqui da nossa aula, postar lá no Instagram, marcando que estava assistindo, essa é a nossa retrospectiva, eu retribuo fazendo uma repostagem para que todos nós, nesse movimento, que é algo que eu sempre falo, né? Se você quer ser um tributarista, mostre para o mundo que você é um tributarista. Coloque-se na posição de tributarista, daquele que efetivamente atua, daquele que conhece, daquele que se mantém atualizado.
Esse é um dos pilares para a autoridade de um tributarista. E juntos, na nossa comunidade, eu, você, todos nós aqui juntos, sempre trabalhando em relação a isso, sempre buscando aprimorar os nossos conhecimentos e a nossa autoridade nesse método pensar tributário. E em 2021, teremos muito mais. 2021, estamos com planejamento aí para muitas e muitas novidades com vocês. E eu conto com todos vocês para nós seguirmos juntos nessa trilha, nessa jornada, para que você seja um tributarista e um tributarista de ponta. Um grande beijo a todos vocês, um excelente 2021 com muita saúde, paz, foco e sucesso.